Queridos amigos e queridas amigas, nós estamos reunidos mais uma vez para continuarmos o nosso estudo da Revista Espírita, no nosso encontro de número 11. Hoje nós iremos estudar especificamente dois artigos, um deles em que Kardec dá uma continuidade quanto ao artigo anterior, trazendo um médium que nos dá uma exemplificação das qualidades de que aquele que é medianeiro, aquele que tem que trabalhar com os espíritos, deve manter, tanto na conduta pessoal, do dia a dia, quanto também na conduta para com os espíritos. Então, o artigo de hoje, o Sr. Home, nós temos basicamente esse elemento de tratamento que Kardec nos traz. E logo depois, temos um artigo curtinho sobre manifestações espirituais que vamos deixar para a gente poder falar dentro em breve. Como sempre, vamos fazer a nossa prece inicial com o Valdenir, para que nós possamos iniciar com muita tranquilidade, muita luz. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, sob o seu amparo, sob a sua luz, tentando trazer um pouquinho dela para o conhecimento de todos que nos assistem. Sabemos quão pequeninos somos e quão diminuta ainda é a nossa compreensão. Mais grande é o nosso amor, é a nossa vontade, é a nossa dedicação pela doutrina. E também por todos os nossos irmãos. Afinal, como irmãos, devemos amar-nos uns aos outros, respeitar-nos uns aos outros e amparar uns aos outros. E a doutrina é a ferramenta que faz com que nós paremos no caminho da intelectualidade e do amor ao próximo, e do amor a Deus e do amor à vida. Que esse amor seja inspirador mais uma vez neste dia e que tudo aquilo que abraçarmos do conhecimento da Revista Espírita possa ser espalhado, mãos cheias, por todos os nossos irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Valdenir, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar desse primeiro artigo do Sr. Home, mas eu queria relembrar o nosso leitor amigo e os que estão estudando junto conosco, que esse artigo aqui, ele é um tratamento do artigo anterior. Então, aquele espírito que nós havíamos conversado, a senhorita Clary, né, que era uma mocinha ali dos seus 13 anos de idade, que havia desencarnado recentemente, só relembrando que ela fala que o espírito dela era muito antigo e tudo mais. Mas no final, né, na última parte do artigo anterior, eles perguntam como que ela poderia se materializar. E ela responde que para que isso acontecesse, era necessário recolhimento, a prece, mas sobretudo que eles trouxessem alguém como o Sr. Home. E isso nos chama muita atenção, não é? Ela fala assim, um médium do gênero do Sr. Home. E esse é o tema central de hoje, né? É sabermos que tipo de elementos o médium deve ter, ou melhor, que tipo de conduta que o médium deve ter para que as manifestações espirituais, tanto do ponto de vista moral, possam ser propagadas, quanto também as materiais. Eu queria que a gente iniciasse com essa visão, né, no estudo de hoje, e a gente selecionou pensamos, né, algumas partes do texto, para que possamos depois comentar de forma muito especial. Eu queria que você começasse para a gente. Lembrando que nós estamos num cenário de mais de 150 anos atrás, na França, totalmente diverso do que nós conhecemos hoje. Ali ainda não havia o conforto, a facilidade que nós temos. Não havia mecanismos facilitadores da vida. Então,
para que as mensagens do alto chegassem até nós, houve uma mobilização muito grande da espiritualidade, com diversos, muitos e muitos voluntários que reencarnaram nos mais diferentes postos para que tudo se realizasse. E esse personagem que nós vamos abordar na noite de hoje é justamente um dos que foram primordiais para a comprovação do que a doutrina espírita estava ali a esclarecer. Era necessário ainda que os olhos vissem, para que depois a mente raciocinasse por trás daquele fenômeno. Então, Aham. foram fenômenos produzidos a partir desse personagem que realmente vieram a comprovar, a dar veracidade em tudo o que estava se passando na França dessa época. E cada um tinha um papel a ser realizado. E ele foi primordial. Assim como Kardec foi uma pessoa vital para Sim, que a codificação acontecesse, este personagem também foi muito importante na época para a comprovação científica e que nós vamos abordar os mais detalhados temas possíveis, né? E na nosso conhecimento conseguir abranger para elucidar bem o que está sendo destacado aí na revista Espírita. muito bom. O Valdeni, e é interessante que, por óbvio que o artigo é muito longo, nós não poderíamos mostrá-lo todo aqui, até sob pena de ficar um pouco enfadonho para aqueles que nos acompanham, mas é interessante que Kardec fala que quando esse médium chega a Paris, em outubro de 1855, esse médium veio especificamente para a França, né? Como você muito bem citou, ele vai para o ponto de origem em que estão acontecendo as maiores fervilhações do ponto de vista espiritual no mundo. E a primeira coisa que Kardec traz, que nos chama a atenção, como está demarcado no texto mostrado aí para os nossos irmãos, é que vindo à França, o Sr. Home não se dirigiu ao público. Ele não gosta e nem procura publicidade. Então, isso aqui já é um primeiro caractere muito interessante para a gente poder comentar para quem deseja ser um médium. Lembrando que nós estamos com um grupo que está estudando mediunidade, não é isso? No Centro Espírita Vinhas do Senhor. E para ser médium, nós temos que ter alguns caracteres, não é isso? E esse caractere de humildade do Sr. Home é muito interessante. Né? Não buscar publicidade, não é? O total desapego ao ego é vital para que um médium ele tenha sucesso na sua empreitada. Ele nada mais é do que um servo, é um trabalhador, um voluntário. A palavra que melhor define médium é voluntário, porque voluntário é aquele que trabalha de graça para o bem comum. E esse é o papel do médium no contexto espírita. Agora, reportando ao Sr. Holmes, é o seguinte: ele traz todos esses caracteres. Não gostar, né, de estar em evidência, jamais cobrar das apresentações que ele fazia. Isso já é característico de espíritos que já têm uma nobreza muito grande e natural, uma coisa espontânea. E Sim, denota-se daí que ele está realmente, mesmo que não sabedor disso, ele já está totalmente preparado, né? Já estava preparado para a missão que tinha abraçado. E o mais interessante nesse ponto é o seguinte: ele não era francês, mas ele foi levado à França. Olha que coincidência, por motivos de saúde. Chegou uma determinada época, ele teve um problema de saúde e aconselharam que ele mudasse para a França por uns tempos, justamente por causa do clima. E esse clima ia facilitar a sua melhora. Ou seja, sim. tudo foi encaminhado
para que ele chegasse até lá, aonde era o centro de todas as atividades, e aí desempenhasse um papel que fosse primordial para a comprovação dos fenômenos mediúnicos. Sim, e de fato tem um caractere dele que nos chama muita atenção, né? Além dessas virtudes, dessas qualidades, é que Kardec frisa uma situação aqui dentro do texto. Ele diz assim: malgrado a reputação dele, ou seja, a reputação dele já é por si só uma coisa enternecedora. Mas é interessante que a vida privada dele, ele é muito reservado na vida privada, né? E essa é uma característica interessante que nós temos que comentar sobre todos aqueles que querem exercer mediunidade, não é, Valdemir? Porque as coisas do plano espiritual não devem ser tratadas com leviandade, né? Nós temos, às vezes, encontramos algumas pessoas que têm alguma penetração dentro do plano espiritual e algumas questões lhes são reveladas, é fato. No entanto, quando basta que nos encontremos em algum encontro social, em alguma situação mais, como se diz, de relacionamento de dia a dia, essas pessoas começam a falar das revelações dos espíritos, o que acontecia e tudo mais e tal. E aí você vê que perde-se esse caractere da intimidade que o médium tem que ter, né, com o plano espiritual, porque muito do que é revelado quanto a questões do plano espiritual não pode ficar sendo comentado de forma livre assim, né? Exceto se houver uma finalidade muito específica para isso, né? Por exemplo, o que acontece em mesa mediúnica a gente não fica comentando, exceto se for para uma finalidade puramente instrutiva, correto? Entende? Correto. É o seguinte, a gente deve manter sempre um equilíbrio na nossa vida. A gente tem também que compreender que somos seres humanos, que estamos encarnados, estamos no mundo físico e que temos as competências referentes a esse mundo. Então, temos família, temos que trabalhar, temos que ter a vida social, e isso faz parte do contexto. Mas aqueles que abraçam o trabalho mediúnico, geralmente tem que se disciplinar um pouco mais. Por quê? Sim, Porque a gente, primeiramente, tem que ter uma conduta o mais retilínea possível, sabendo que nós todos temos alguns defeitos, muitos defeitos ainda, muitas imperfeições para serem corrigidas. Mas uma coisa que também que não é muito falada e que pode levar as pessoas ao fracasso é o seguinte: a fascinação pelo que estão fazendo. sim, Quando você abdica da sua vida social para viver exclusivamente do seu mediunato, eh, eu creio que seja um ledo engano. É como se aquilo ali te fascinasse e talvez você esteja trabalhando não mais por amor, não mais por caridade ou pelo sentido que a doutrina emprega, mas sim por causa da evidência. Tentar ser uhum, evidente na humildade, tentar ser evidente na caridade que se pratica, tentar ser evidente no tanto de trabalhos que você consegue realizar. Veja bem, olhando de fora, a gente pode pensar assim: nossa, aquela pessoa é tão prestativa, tem uma conduta tão assim acima do normal, mas o que vale realmente é o sentimento que é empregado nas ações. Então, sim, muitos se perdem o quê? No fascínio, um tipo de um vício que se tem através do mediunato, sendo que a base de tudo é amor, caridade. É o que você recebe aqui, você doa ali. A uhum, espontaneidade dos atos. Então, eu creio para que a gente tenha uma vida assim, totalmente sadia, no ponto de vista emocional, no ponto de vista social
e no ponto de vista doutrinário, é que nós vivamos em perfeito equilíbrio no nosso lar, no nosso convívio social, no nosso trabalho e nas atividades mediúnicas. Assim, bem equilibrados, Equilibrados. a gente caminha com sanidade e com serenidade. É verdade. Muito bem. E Kardec vai continuando esse artigo, e é interessante que ele vai falando que o Sr. Home, ele é dotado de uma faculdade notável, né? Ele fala isso, né? E o estudo dessa faculdade é o que nos interessa e tudo que deve interessar que não seja movido apenas pela curiosidade. Então, esse médium, o que Kardec nos dá a entender, é que esse médium ele tem uma capacidade mediúnica muito diversa, né? E, sobretudo, também não apenas relacionada aos efeitos de natureza física que eram necessários para aquele momento, mas também a comunicações de cunho moral, sobretudo por conta da conduta pessoal dele, né? Esse equilíbrio que você acabou de citar, ele é muito interessante para que o médium possa bem trabalhar com o plano espiritual, né? Ele é vital. Quando você trabalha no, nessa forma meio fascinada que eu citei, o que, que acontece? A capacidade, a propriedade de nós nos tornarmos muito anímicos é grande, porque, primeiro, que o contexto que vem dos espíritos pode ser facilmente adulterado pela nossa vontade, pela sobreposição da nossa vontade, mesmo que seja uma coisa assim mais ou menos inconsciente. Mas Sim, quando você tem um convívio harmonioso em todas as áreas, e não deixando de lado jamais o conhecimento, está sempre melhorando, aperfeiçoando, você tem um arcabouço no seu organismo, no seu espírito, que é um farto material que vai propiciar que as comunicações sejam as mais enriquecidas possíveis. E sem contar que o que mais atrai os espíritos trabalhadores do bem é a nossa espontaneidade, o nosso sentimento verdadeiro pela realização dos trabalhos, né, dos atendimentos, e o conteúdo que nós podemos passar. Lembrando, por exemplo, se nós não temos um conteúdo, vamos supor que na área científica, espíritos ligados a essa área não vão ser atraídos por nós, porque ele não conseguir a sintonia necessária. Agora imagine que nós só nos sintonizemos com coisas do mundo mundano, tá? passageiras. É, quais os tipos de espíritos que vamos atrair? Isso falando que nós somos realmente, verdadeiramente médiums. Vamos atrair espíritos da mesma faixa, que tem a possibilidade. Já deparei com muitos médiums que só recebiam espíritos dificílimos, dificílimos, comunicações dificílimas. E quando aparecia um mentor, que era muito difícil de aparecer, a comunicação era muito superficial. E era médium? Era um médium. Então, o médium tem que trabalhar muito, a pessoa tem que estar muito em equilíbrio para que o seu mediunato seja realmente privado de êxito em todas as suas atividades. É primordial ser pautado no, na vontade, no amor e na caridade. Sem Uhum. empatia, sem o desprendimento pelo próximo, nós não teremos grande sucesso nessa empreitada. E muito facilmente poderemos ser capturados pelos nossos irmãos menos favorecidos do carinho e do afeto. Isso. Lembrando que, para que a pessoa possa trabalhar esses elementos morais e da virtude dentro do coração dela, existem muitos modos, né? Não apenas o pão que é distribuído, não apenas também a distribuição de sopa, como é feita,
mas nós podemos trabalhar essas virtudes no dia a dia, dentro das nossas casas, na compreensão mútua com nossa esposa, nosso esposo, não é? A compreensão e a tenacidade, sobretudo, no ensino para com os filhos, a retidão dentro do nosso trabalho, a manutenção das nossas virtudes. E é interessante dizer isso, porque essas virtudes que o médium tem que trabalhar para poder se melhorar moralmente, elas são feitas no dia a dia, não é, Valdemir? Então a gente não precisa de sair dos nossos lares, não precisa simplesmente sair do local de trabalho para que nós tenhamos esses desafios. Nós já estamos inseridos nos locais de desafio para nós. Nós já estamos sob circunstâncias que vão nos trazer esse enriquecimento moral necessário para o médium, não é? E vale a pena a gente frisar também, Hugo, o seguinte: nós estamos num ambiente doutrinário, um ambiente espírita. E a gente comumente se engana pensando que as pessoas que estão nesse ambiente já são pessoas de nível mais elevado, que já têm um conhecimento mais avançado, que já têm Sim, um padrão ético-moral mais aperfeiçoado. Isso não é verdade, infelizmente. Todos nós temos as nossas arestas a serem polidas. E uma das coisas que a sim, gente mais batido nas verbalizações do centro é o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Passa em revista tudo que jaz dentro do seu coração. Alija todo o mal e coloca no seu lugar todas as virtudes possíveis e necessárias, para que assim a gente trabalhe, se transforme verdadeiramente num trabalhador do Cristo. Sem essa reforma moral, é muito complicado nós avançarmos. Então, quando a gente bate tanto nessa tecla, é justamente porque ali a gente se mostra como cordeirinho. E no mundo lá fora, a gente se mostra como realmente é. No sim, tratamento com as pessoas, nos pensamentos e nas atitudes. Então, o que se bate muito é o quê? Passa em revista todos os dias os seus atos. Veja o seu pensamento. Ouça as suas palavras. Coloque-se no lugar do próximo, para que assim a gente incorra o menos possível em erros. E, logicamente, retire alguns espinhos que a gente está colocando na nossa vida que vão nos ferir futuramente. Lembrando que tudo no universo se materializa a partir do nosso pensamento, da nossa criação mental. Então, sim. se nós pensarmos mal, falarmos mal e agirmos mal, como caminhar com Cristo dessa forma? Apenas em alguns minutos, algumas horinhas, junto à doutrina, nos postando como seres libados, isso não vai, de forma alguma, nos Sim, enganar a nossa consciência. isso mesmo. Então, ser cristãos significa estar dentro do conhecimento do Cristo e no seu exercício, na sua prática, diuturnamente, em pensamento. Então, desde o momento em que se acordar, o exercício que a gente sempre recomenda no centro espírita, de exercício de gratidão, de iniciar agradecendo com uma prece pelo dia, não é? Iniciar solicitando proteção para o trabalho, nos momentos de dificuldade, solicitarmos orientação à espiritualidade, tudo isso faz parte do nosso engrandecimento para o dia a dia, porque nós não podemos nos apartar da grande fonte que alimenta o nosso rio espiritual, que é Deus, não é isso? Exatamente. E um equívoco que se faz também, quando a gente fala assim, viva em prece. Muitas pessoas levam ao pé da letra e acorda e começa a rezar. Passa um pouquinho, lembra, ó, tem que viver em prece, e vai, começa a rezar. Vai dormir, faz oração. Vai almoçar, E faz fica oração. mecânico. Fica mecânico. Não é É, esse o sentido. Quando fala viva em prece, é viva como se você estivesse naquele estado de êxtase, em que exato. você esteja numa posição mais elevada. E quando você vai tratar com o próximo, aquele amor que você gera na prece, você gere para o próximo. Aquelas palavras afetuosas que você fala quando está orando, você
imprima também no seu diálogo com os seus semelhantes. Isso é viver em prece. Não é maquinalmente, é aqui, dentro do coração. Exato. Bom, dando continuidade, né, já que falamos bastante da parte moral necessária para os médiums de toda sorte que estão em treinamento, ou até mesmo aqueles que estão até muito mais experimentados do que aqueles que iniciam e são noviços, mas fato é que a presença do Sr. Home naquela época inicial das manifestações espirituais, ela incentivou como se fosse uma frutificação de todas as sementes relacionadas à grande revelação, à grande terceira revelação. E Kardec comenta uma coisa muito interessante, eu gostaria que nós pudéssemos comentar também, estudar isso, é que essa faculdade mediúnica, para quem está chegando agora, talvez no Espiritismo, ainda não sabe, mas as faculdades mediúnicas, elas não são privilégios exclusivos de quem é espírita. Nós encontramos as faculdades mediúnicas em todos os relatos da antiguidade, não é? Dentro dos relacionamentos dos oráculos, obviamente, né, dentro da Floresta de Dodona, aquele artigo em que nós conversamos, em que os oráculos de Delfos até falavam também sobre as conversações com espíritos, dentre outras coisas mais, batidas, ruídos. Então, esses fatos estão espalhados pela antiguidade e agora explicados pelo espiritualismo moderno, que nós chamamos de espiritismo cristão. Então, eu queria que você comentasse um pouco para a gente de que esse princípio de comunicação com os espíritos, de como que ele faz parte da nossa organização física, de que todos nós, indistintamente, temos uma comunicação com os espíritos, seja ela no nível mais, como se diz, básico possível, recebendo influenciações, recebendo orientações, seja para o bem, seja para o mal, até mesmo as grandes manifestações, é que nós temos manifestações físicas, manifestações do ponto de vista material propriamente dito. Queria que você comentasse um pouco desse elemento que Kardec traz. É, sem adentrar nos tipos de mediunidade, que vão variar muito, e cada um tem as suas peculiaridades, vamos falar da mediunidade num termo geral. Todos os indivíduos, todos, têm mediunidade, porque ela é orgânica, tá? Sim. As pessoas vão perguntar assim, mas eu não vejo nada, eu não sinto nada, absolutamente nada. Eu sou médium. Todos temos mediunidade. O fato de você ser um médium ostensivo, aí vai depender do grau dessa mediunidade, da manifestação. Nós, na condição que nos encontramos, assim, mediana, temos já um patamar que chegamos. Então, temos sim uma certa percepção. Mas por que tem indivíduos que têm assim, que enxergam espíritos, que ouvem espíritos, que os espíritos falam através deles? Esses que têm uma mediunidade muito mais ostensiva, geralmente eles são preparados no plano espiritual para vir com essa missão, por motivos dos mais diversos também, que não convém a nós adentrarmos, que estende demais o nosso bate-papo aqui. Sim. Então, as pessoas que têm uma mediunidade muito aparente, muito ostensiva, geralmente é porque o corpo biológico, o corpo físico, foi preparado para essa missão. Como aconteceu com o Dr. Holmes, que tem uma mediunidade raríssima. Ela não é simplesmente rara, ela é raríssima. Aham. E como que ela aconteceu? Ela foi natural do desenvolvimento dele durante N reencarnações que ele teve? Não, ele foi preparado. E nós vamos ver algumas particularidades um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, à medida que o espírito avança, nós falamos na doutrina espírita de evolução. Nós estamos em constante evolução. À medida que o indivíduo vai evoluindo, a mediunidade vai evoluindo também. Nós já chegamos num patamar
por exemplo, que o nosso organismo físico, nosso organismo biológico está sendo preparado para o novo milênio que está chegando. E nesse novo milênio, algumas revelações que temos, ouvimos por aí, por um veículo ou outro, é de que nós teremos comunicação telepática, comunicação mental com aqueles que estão na outra, na outra Dimensão. face, na outra dimensão, exatamente. Então, e como que os espíritos se comunicam no plano espiritual? Existe fala? Para uns, existe. Para outros, não é necessário mais a comunicação verbal. Então, à medida que nós vamos evoluindo, tudo vai se evoluindo. E nós estamos numa evolução orgânica bem acelerada e vai chegar um ponto que, não sei quanto tempo vai demorar, que será dispensável um corpo físico para a nossa evolução. Nós vamos evoluir já em outra dimensão, em outro patamar, em outro ambiente, totalmente diverso e ainda desconhecido por nós. Então, a mediunidade faz parte. Assim como o nosso perispírito, que é o corpo espiritual, ele evolui, a mediunidade, ela evolui também da mesma forma. O que diferencia um médium ostensivo de nós que não temos assim uma mediunidade tão ostensiva é que o seu corpo físico foi preparado para a missão que ele abraçou. Então, há necessidade de ter alguns caracteres especiais. Uhum. E aí, sobre esses caracteres dos quais você comenta, é interessante, porque ele é um rapaz de 24 anos de idade, de estatura mediana, loiro, e Kardec fala que ele tem uma fisionomia melancólica, assim, é, é, e ele é de compleição delicada, uma pessoa de maneiras simples, ele é muito suave, tem um caráter que mostra uma modéstia muito grande, que não lança arrogância em nenhum momento. Uhum. Kardec comenta esses caracteres, não apenas, na verdade, psicofísicos, né? São caracteres psicofísicos que estão relacionados à psique dele. Porque ele tem uma psique que tem uma expansão de intimidade, mas, sobretudo, também de simplicidade. Me parece muito que ele é o que se aproxima de um homem de bem, que Kardec depois vai falar lá mais à frente, num grande artigo do item do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, lá está escrito o homem de bem. Então, esse Sr. Holmes aqui, ele parece elencar esses caracteres do homem de bem. E aí, esses caracteres que são psicológicos, ou seja, fazem parte da área de psique dele, se externam no corpo também, não é? Interessante como é que isso acontece. Se você analisar os grandes vultos da história, né, do cristianismo ou do contexto espírita, eles têm essa característica. Quantas vezes a gente já ouviu falar o termo assim, o olhar de Jesus era melancólico? Muitas vezes. Por quê? Por que o melancólico? Veja, nós estamos num mundo primitivo. Essa é a grande verdade. A Sim. gente não pode falar que nós estamos num mundo avançado tecnologicamente, e está explodindo bombas para tudo quanto é lado em alguns países. Por conta Isso, de isso, território, né? isso denota que apenas evoluiu um pouco o intelecto, mas a parte moral é como se fosse um mundo primitivo. Se arrancássemos esses espíritos bélicos aqui da Terra e jogássemos num planeta primitivo, eles não iam notar absolutamente a diferença. Ah, Iam estar, sim, nesses lugares, melancólicos pelo paraíso perdido, mas iam se adaptar muito bem com aquela condição bélica de poder, de força, de sobrepor-se um disputa. ao outro, de disputa. Então, as pessoas, os espíritos que vêm em missão aqui na Terra, eles saem de um orbe muito mais evoluído, muito mais equilibrado, muito mais justo, belo, bom,
e você entra num inferno, praticamente, que é o nosso planeta Terra. Sim, A impressão que dá é aquela impressão do paraíso perdido, essa melancolia, é a saudade de um lugar que, poxa, que você tenha paz, e aqui não se tem paz, porque é um plano de sim. provas e expiações, de dores e sofrimentos. Então, nos espíritos mais evoluídos, nos missionários, você vai ver sempre esse ar de melancolia. Eu citei alguns dias atrás, alguns programas atrás, do Satya Sai Baba, Sim, me recordo. e eu assisti muitos vídeos dele no YouTube, e olhava o seu semblante, era pura melancolia. Ele olhava, compreendia as pessoas, é tipo assim: "Eu não posso fazer nada". O que ele fazia era coisas, materializações. Lógico, ele fez um grande trabalho, não, mas assim, não tem como mudar da água para o vinho as pessoas. É um A processo longo. natureza humana. Assim como Cristo sabia que o processo era longo, os os voluntários do bem que reencarnam aqui no plano Terra, também intimamente eles sabem: "Ó, o trabalho é longo, as pessoas ainda vão Sim. sofrer muito. Para mudar vai ser complicado". No caso do Sr. Holmes, eu acho, isso é uma opinião, porque a gente não tem bagagem para saber a realidade do ocorrido, é que realmente ele trazia esses caracteres, ele era um espírito que estava em missão, aquelas particularidades que ele detinha fazia parte da missão dele, e ele tentava exercer da melhor maneira possível. E os seus trejeitos, né, o seu modo de comportar e o seu modo de agir denotavam um espírito de alta escola. Bom, já que você citou sobre a missão dele, vamos comentar um pouquinho, e mais à frente do artigo, que ele, esse espírito, ele aceitou uma missão. E aceitou uma missão dentro do mediunato para que se trouxesse primeiramente as questões das curiosidades que eram necessárias para aquele primeiro momento, mas depois traz muito dos elementos morais e racionais que eram necessários à construção propriamente dita da doutrina espírita. E Kardec comenta uma frase interessante no artigo, ele diz assim: é uma missão que ele aceitou, missão que não está isenta de tribulações, nem de perigos, mas que cumpre com resignação e perseverança. Então, mais uma vez, remete a essa grandiosidade do espírito, mas eu gostaria de dar ênfase nessa questão das tribulações. Ou melhor dizendo, usando até mesmo a palavra do próprio Kardec, que é muito utilizada no Livro dos Médiuns, ele fala os escolhos da mediunidade, né? Ou seja, as dificuldades que a mediunidade traz e, sobretudo, que as missões mediúnicas trazem. Pois é, olha, não é fácil, principalmente numa era tão recuada como essa, em que tudo era novidade. Hoje em dia já existe um cabedal de conhecimento, mas naquela época estava se desbravando esse novo horizonte. Então tudo era Sim, novo. Então não tinha fórmula assim: "Ó, você está sentindo isso por causa disso, por causa disso, por causa disso", não tinha explicações. Os estudos viriam a partir dos fenômenos, a partir sim, das ocorrências, aí viriam estudos e posteriormente as análises e as conclusões. Então era um mundo novo e realmente o médium ele sente as coisas mais diversas. Dizem que uma das maiores dores que o Cristo sofreu aqui na Terra é o seguinte: ele é detentor de todas as mediunidades, todas. Uma sim. sensibilidade a uma antena gigantesca. Se o Chico Xavier era uma antena grande, cuja hora tinha mais ou menos 20 metros, alcançava 20 metros, a nossa alcança 1 ou 2 centímetros, se não me falha a memória. Para 20 metros de nós para Chico é uma diferença realmente grande. Gigantesca. É, É. Agora, do Chico para o Cristo, é tão gigantesco mais ainda. Então, o que acontecia? A sensibilidade dele, ele sentia tudo. As dores daquele povo, dos animais sacrificados, daquela ignorância no tratamento, no desprezo à vida humana, todas aquelas energias sendo bombardeadas em cima dele.
Ele captando tudo aquilo, pensa bem quão difícil foi suportar isso. Então, o médium, que nós, temos uma certa mediunidade, uma anteninha pequenininha que se abre para uma percepção externa, a gente já sofre uma influenciação. Imagine uma antena gigantesca. Então, Sim, quanto maior for a tarefa, maior vai ser o sacrifício. E isso é necessário, é muito necessário. São 3 pontos que eu queria frisar, que eu não devia ter falado no começo, eu esqueci. Que é o sim, seguinte: Moisés. Moisés teve algumas coisas mediúnicas na época dele, não teve as pragas lá? sim, Se você for analisar o contexto, as ocorrências, existe toda o que um miraculoso, ó, entre aspas, estou falando, esse miraculoso para chamar a claro, atenção, sim. para chamar a atenção daquele povo que, olha, naquela época era muito mais ignorante do que na época do Do Cristo. que na época do Cristo, é. Era muito mais ignorante do que na época do Cristo, muito mais Mil e endurecido. quinhentos anos de diferença, né? Pois é. Então, haveria a necessidade dessas coisas impactantes para chamar a atenção por algo mais. É a preparação do ser para as revelações. De caráter o quê? Não matarás, não adulterarás. Coisas é, da vida civil, procedimentos da vida civil. Olha só. Então, nessa etapa de Moisés, foi importantíssimo essas coisas miraculosas. Na época do Cristo, já estava a humanidade mais preparada para receber o impacto do amor. E veio através aqui da cura dos leprosos, dos cegos, dos coxos. E, consequentemente, isso chamou a atenção da grande massa para que a mensagem do amor pudesse ser Pudesse ressair. difundida naquela civilização. Passam-se mais muitos séculos e chegamos na França. O fenômeno das mesas girantes, dos médiuns de efeito físico, dos grandes psicógrafos, espalhados pelo mundo inteiro. O fenômeno bate em todas as portas para se tornar evidente, para depois materializar-se o quê? Uma doutrina que é filosófica, religiosa e científica e faz um despertar para um novo milênio. Então, nessas 3 grandes revelações houve a necessidade do quê? De algo impactante. E no caso do Sr. Holmes, foi um dos elementos primordiais para que esses impactos acontecessem e marcassem esse ponto divisor da história. Então, a partir dali, veio os estudos científicos que possibilitaram comprovar um a um os fenômenos, como que eles se davam e quais os objetivos e por aí por diante. Muito bacana. Nós estamos quase já no nosso momento de encerramento. Esse artigo é um artigo muito longo e que tem elementos que nos levariam discussões durante toda uma noite. Mas eu queria que nós fizéssemos pelo menos mais 2 pontuações. Uhum. Uma delas é que Kardec cita que essas faculdades do Sr. Home, elas se manifestaram desde a mais tenra idade. Ou seja, quando ele era desde criancinha, já tinha, desde 6 meses, né? O berço dele balançava sozinho quando ele estava com a ama de leite, mudava de lugar algumas vezes, e algumas vezes quando ele não podia nem se sustentar ainda, quando ele era muito criancinha, ainda não caminhava, e aí parece que os brinquedos se deslocavam para perto dele, aconteciam esses elementos mediúnicos com ele. E a história dele vai avançando, quando ele chega em 3 anos de idade, ele começa a ter as primeiras visões, né? E só que ele não se recorda dessas situações, né? Provavelmente isso aqui foi relatado para Kardec aí, talvez, não sabemos como é que isso chegou ao conhecimento de Kardec,
mas fato é que essas manifestações começam quando ele é muito tenro. Eu queria que a gente comentasse isso, porque nós vemos, às vezes, algumas crianças, né? Tem um relato de uma mãe que é muito interessante, que ela fala assim: ah, a criança estava brincando sozinha lá na casa e a criança sempre conversava sozinha, né? Ao menos aos olhos do corpo, ela estava sempre sozinha. Mas a criança parecia relacionar-se com alguém durante a conversação. E todos os dias existia uma manifestação do ponto de vista físico. Havia um ventilador na área da cozinha e esse ventilador se ligava todo dia. Então bastava que a criança começasse a conversar ali e tal, e aquele ventilador se ligava. De certo modo, esses elementos que nos foram relatados, né, na nossa experiência espiritista se assemelham muito com esses relatos que Kardec nos dá aqui, da criança já sofrendo essas interferências do ponto de vista espiritual. Queria que você comentasse para a gente como é que se dá essa relação quando da infância e a manifestação dessas questões mediúnicas desde a época de infância aí. É um, é um conteúdo altamente extenso. É muito extenso. Vamos tentar sintetizar algumas coisinhas. Por mais que a gente pense, vai ficar incompleto. Mas vamos tentar. Sim, É, é sabido que a reencarnação ela inicia-se na concepção, ali a ligação do espírito com a matéria e, consequentemente, o seu o desenvolvimento biológico, que só se completa aos 7 anos de idade. Uma criança já formada, seu cérebro já formado, todas as características prontinhas aos 7 anos de idade. sim. Até os 4 anos de idade, a criança não tem ainda uma área do cérebro perfeitamente construída, né? Então, o que facilita muito ela está vivendo em dois planos. Vamos ver se a gente entende assim. Ó. Vamos pensar na célula ovo. Vou pegar um elemento aqui só para a gente pisar. Faz de conta que essa tampinha aqui é a célula ovo. Ela é fecundada e ela começa a se subdividir. A minha mão é o espírito que vai habitar aqui. Olha só, é uma célula e aqui é um espírito altamente complexo. É a forma propriamente dita, com todos os órgãos, toda a sua composição já prontinhas. Mas ela tem que reencarnar, ela tem que se ligar a uma célula. Tem jeito de caber o mundo num ponto? Não tem jeito. Então, o que acontece? Não. Afeita uma ligação. Lógico que esse molde ele vai fazer um processo de, de recuo, ele vai se diminuir, vai perder suas Adaptar, né? vai se adaptar para essa ligação, mas ele é monstruoso perto de uma célula. Então, o que acontece? Sim, Há uma ligação. Isso é uma ligação, mas o molde está aqui. À medida que as células vão se multiplicando, isso aqui vai adentrando nesse universo. Ok? Então, quanto mais as células se multiplicam e os órgãos vão sendo formados, todo vai sendo formado, isso vai sugando, entre aspas, o perispírito para dentro do veículo físico. E esse processo se completa aos 7 anos de idade apenas. Então, enquanto está o nosso cérebro em formação, a criança com 2, 3 anos de idade, ainda o seu perispírito está meio lá, meio cá. Isso propicia com que eles vivam essa dupla realidade. Ok? Então, é muito comum crianças terem os amigos imaginários, conversarem, verem parentes dentro de casa, ver o seu protetor, e tratam com naturalidade porque estão vendo, como se estivessem vendo sim, pelos sentidos físicos. À medida que a criança vai crescendo, essa faculdade vai diminuindo, diminuindo, e na grande maioria ela se extingue. Ok? Tá. Então a percepção está aí mais ou menos explicada. Agora, os efeitos físicos que são interessantes.
como que se processa? Para se ter uma atividade física, é necessário de energia. A energia se condensando, ela se transforma em matéria, ok? Correto. Nós sabemos disso. Então, para que aconteça o efeito físico, que seja pegar um interruptor e apertá-lo para acender uma luz ou para ligar um aparelho, Tem que é, materializar um necess, dedo. é necessário que aquela energia se torne tão densa que ela possa influenciar no campo físico. Correto. E as crianças, elas detêm um potencial energético gigantesco, muito grande. E isso é muito Tudo mais animal. abundante ainda quando estão na fase da adolescência. Então, os maiores fenômenos desse tipo, desse porte, acontecem juntamente em residências onde há o convívio com pessoas, com crianças, com adolescentes, por causa da abundância de material fluídico que pode ser condensado para que o efeito físico ele possa Executar. se executar. Eu sei que Sim. hoje não vai dar tempo de a gente entrar nesse detalhe. Eu queria até que a gente continuasse a partir daqui na semana que vem, porque nós Claro. vamos falar sobre levitação, que era uma das coisas, uma das propriedades do Sr. Holmes, que é muito interessante a gente abordar sobre a ótica atual da doutrina espírita, para que as pessoas possam entender como que acontece um processo de levitação. Um peso enorme de um corpo de 60, 70 quilos, levitar Aham. e voar, ir para um lado e para o outro, como que se processa? Isso é muito interessante que nós vamos abordar ainda na continuação do nosso programa. Com toda certeza. Bom, meus caros amigos, já estamos chegando muito próximos ao nosso encerramento, estamos com quase uma hora de encontro, e no nosso próximo estudo, vamos dar uma continuidade, como o Valdemir disse aqui, sobre essas questões da levitação e, sobretudo, também do material energético necessário para esses acontecimentos. E vamos também falar sobre um ponto nevrálgico desse artigo, que ainda é necessário abordar, que é o fato do Sr. Holmes ter, de certo modo, abandonado temporariamente as ideias espiritistas, né, ainda quando da sua mocidade. Na verdade, abandonado não, ele tinha sido convertido, né, à fé catolicista, na última cidade lá, e ele viu-se obrigado a romper relação com o mundo dos espíritos. E é interessante que como que essa porta mediúnica se fecha, né? Esse poder fica oculto, essa mediunidade ela fica, como se diz, sepultada temporariamente, até que pudesse renovar-se diante do credo espírita dele e da grande missão que iria se abrir para ele. Mas esse é um tema para a gente poder continuar no nosso próximo encontro. Sempre gosto de dizer que se esse vídeo faz diferença para você, talvez possa fazer diferença, acalentando corações, dando, como se diz, o norte para as pessoas que estão precisando de conhecimentos. Lembrando que dar essa tranquilidade de conhecimento para as pessoas é acalentar corações também. Então não deixe de compartilhar, né? Mande para os seus familiares, para os seus amigos, faça uma divulgação e nem que seja no seu WhatsApp, para que a doutrina espírita possa chegar a mais corações. Nós estamos encerrando por aqui e vamos ficar com a prece agora, para que a gente possa encerrar com muita luz no nosso coração e possamos descansar em paz. Senhor, somos apenas gratidão nesse mundo. Agradecemos a vida física com que o Senhor nos agraciou para que pudéssemos aprender e a servir. Agradecemos ao alimento que nos é concedido, que nos propicia força, energia para continuar. Agradecemos as pessoas que estão à nossa volta, pois elas enriquecem o nosso coração e o nosso convívio. Agradecemos aos mentores espirituais, que têm enorme paciência e misericórdia para cada um de nós. Agradecemos a oportunidade da vida, pois conseguimos agora nos manifestar como pensamos, como somos, e temos a oportunidade de brilhar
as nossas arestas e aperfeiçoarmos no campo educacional, intelectual e moral. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades e que hoje e sempre nós possamos todos viver junto a Ti, em gratidão, em amor e em paz. Que assim seja. Que assim seja. Bom, queridos amigos, ficamos por aqui e nós nos vemos na semana que vem. Um até já e um até breve para você.